Fala pessoal, para quem não sabe, aqui no Google Planilhas tem sim como você somar de acordo com a cor das células. Então hoje eu vou ensinar para vocês a como instalar uma extensão que vai te ajudar com isso e mostrar também por que você não pode efetuar a soma por cor ou pelo menos não se apegar a essa metodologia de soma aqui dentro do Google Planilhas, tá? Então eu vou ensinar vocês a como vocês fazem a soma por cor. A gente vai usar essa base de dados que também vai ter um link para você fazer uma cópia aqui na descrição. E eu vou mostrar também algumas alternativas que são, inclusive, muito mais eficientes do que você usar uma extensão para fazer a soma por cor ou até mesmo algum código no AppScript, beleza? A aula está bem completa, não vai ficar tão longa, então já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para ajudar a gente e ajudar esse vídeo a chegar a bem mais pessoas também, fechou? Bom, para fazer a soma por cor, a gente não tem uma função em específico, pelo menos não até a data de hoje, tá? Que é a data que está saindo esse vídeo. Então, o que a gente basicamente vai fazer aqui é instalar uma extensão que é super tranquila para você instalar, até uma extensão super fácil de usar, e essa extensão permite que você faça a soma por cor. E no nosso caso, a gente está falando de uma extensão chamada Power Tools. Para isso, você vai vir aqui em Extensões, tá? Aqui na guia Extensões, e você vai instalar um complemento. A gente já tem, inclusive, um vídeo aqui no canal onde a gente fala sobre como você instala complementos e quais são os melhores complementos do Google Planilhas. Então, extensões, complementos, e você vai vir em instalar complementos. Assim que você vier em instalar complementos, você vai buscar por uma opção chamada Power Tools, do mesmo jeito que eu digitei aqui e que também vai aparecer na sua tela. A primeira opção que vocês vão marcar, na verdade a única opção, é essa aqui, tá? Repara que é da EbelBits, beleza? Vai ter outras ferramentas aí muito parecidas ou até mesmo com o mesmo nome, só que vocês têm que instalar somente a da EbelBits, fechou? Depois é só você clicar aqui na extensão e apertar aqui em instalar. Ele vai pedir algumas validações, algumas confirmações, e se é a primeira vez que você está instalando uma extensão dentro da sua planilha, ele vai pedir para você fazer algumas confirmações, mas no contexto geral é super simples, tá? Eu vou dar aqui um continuar e eu já permiti aqui o acesso à nossa planilha. Eu vou dar aqui um concluído e eu já posso fechar esse pop-up porque a partir de agora a gente já consegue mexer na Power Tools. Se ele não aparecer aqui no canto direito, as opções para vocês mexerem, basta você vir aqui em Extensões e lá em Extensões vai ter uma opção chamada Power Tools e você vai apertar nessa opção de Start, tá? Ou Iniciar, dependendo de como aparecer para vocês. Com isso já vai aparecer aqui esse pop-up no lado direito e é aqui onde você consegue mexer nessa extensão para fazer a soma por cor. Então repara que ele vai ter bastante informação aqui para vocês, tá? Tem outras coisas que vocês podem explorar por aqui, mas o interessante para a gente nessa aula é esta opção aqui. Eu vou dar um zoom, tá? Essa opção é justamente onde você faz a soma por cor, tá? Então ele já diz aqui para a gente, mesmo que em inglês, que ele vai calcular aqui as células baseada na cor delas, tá? Então ele vai pegar a cor de fundo da célula e com aquela cor ele vai fazer uma soma. Então a gente vai clicar aqui nessa opção e a gente vai clicar nessa primeira que é o Function by Color. Clico aqui e ele vai pedir algumas informações para a gente. Até o momento, ela ainda está em inglês, tá? Mas se tiver em português, vocês já vão saber lidar da melhor forma, só que aí eu vou ajudando vocês por aqui mesmo em inglês. A gente vai ter aqui a primeira opção, que é o range. O range basicamente é o local, então sempre que você fala de range ou de string do intervalo, é sempre o local, tá? Qual que são as células ali, os endereços em que você quer fazer aquelas funções. Depois você vai vir aqui em Select Color, e aí obviamente é para você selecionar a cor, e tem essa opção aqui que é muito importante. Esse símbolo que vocês estão vendo aqui é um símbolo de um conta-gotas. Assim você não precisa especificar para ele exatamente qual é a cor. De repente alguma cor personalizada e aí você precisa procurar ali aquele valor hexadecimal. Daí não tem problema, você consegue fazer rapidamente pelo conta-gotas. E aqui a função, tá? Aqui a gente está usando a função de soma porque é o mais procurado e também o mais usado, mas você também pode tirar uma média pela cor, você pode fazer uma contagem pela cor, não tem problema, tá? Então aqui você consegue fazer tudo tranquilamente. No nosso caso, eu vou usar aqui a soma, então a gente vai usar a função sum. E aqui tem uma opção muito importante, que é a Paste Results. É aqui onde você vai colar os resultados, ou seja, ele vai pegar todas aquelas informações que você deu para ele e ele vai perguntar onde você quer colar o resultado da sua função, que vai fazer, no caso, a soma por cor. Aqui, no caso, ele está dando F3, porque eu já tenho F3 selecionado aqui. Bom, então vamos colocar aqui a mão na massa.
O nosso range, aqui no caso, tá? Eu vou selecionar, então eu clico naquela gradezinha e a gente vai pegar aqui qual que vai ser ali o range, o string do intervalo onde a gente quer fazer aquela soma. No nosso caso, são estes valores aqui que vão vir lá da minha C2 até a minha C16, ok? Então ele já identificou aqui de C2 até a C16. Dei um ok e ele vai jogar essas informações para lá. Depois a gente vai selecionar a cor. Você pode tanto especificar aqui quanto ir no conta-gotas. Eu gosto de ir no conta-gotas e aí só por padrão mesmo, tá? É importante que você tenha uma célula já com aquela cor verde, mas se for o caso, você pode selecionar uma célula que já tenha o verde. Não é o recomendado que você faça isso, eu estou usando como exemplo, mas aí você pode pegar uma célula aleatória e deixar a cor verde ali. Então eu selecionei aqui a minha célula C4, ou pode ser a C2, onde tem aqui o fundo verde. Dou um OK, ele vai jogar essa informação para lá. A função que a gente vai usar é a função soma e ele vai colar esses valores na minha F3, tá? Então ele vai sempre colar os valores na minha F3. Depois disso, é só você apertar aqui em Insert Function. Ele vai começar a atualizar e ele vai fazer uma conta e vai jogar essa conta lá onde você pediu. Repare que ele já colocou ali o fundo verde, da mesma forma que está configurado ali nos valores, e ele faz essa soma. E aqui a gente já vai encontrar um problema. Primeiramente, que aqui no canto ele já dá a seguinte informação para a gente, tá? Somente vai fazer a alteração dos valores se você atualizá-las manualmente, tá? Então, se você troca as cores apenas, você vai ter que dar a opção de Refresh Results, ou seja, atualizar os resultados, e nessa opção ele vai reconsiderar e fazer todas as células com as alterações devidas. O que não vai acontecer é se de repente eu pintar essa célula. Então vamos supor que eu vou trocar aqui para vendido e automaticamente a nossa célula aqui de baixo foi para 531. Então repara que a nossa célula aqui de baixo ela ficou com o fundo verde, só que esse 531 não foi atribuído lá para a nossa soma. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente teria que voltar aqui em cima, clicar nessa setinha e dar um Refresh Results. E aí sim ele vai acrescentar esses 531 lá dentro da nossa célula onde a gente colocou os resultados. Então ele já pulou para 4.738. E fazer esse trabalho aqui manualmente pode acabar parecendo muito maçante. E é por isso que eu não recomendo que vocês façam a soma por cor, tá? Tem um método muito mais fácil e eu vou mostrar aqui para vocês. Então repara aqui o seguinte, tem uma formatação condicional para a linha inteira, onde na minha coluna D de status, onde tudo que está como vendido, vai deixar a minha linha inteira como verde. Se eu restaurar, por exemplo, aquele outro valor da gente lá para pendente, repara que ele ficou amarelo. Ou seja, aqui a gente tem duas opções, a cor que está sendo alterada automaticamente e também o valor de status. E o que é o importante a gente entender aqui? O texto que está em status. Então você pode substituir tranquilamente da cor pelo texto. Então aqui, vendido, por exemplo, você pode fazer uma soma de acordo com os vendidos. E para isso que tem a função soma C. Isso aqui é uma função que a gente já ensinou aqui no canal e é super tranquilo. Então no soma C, a gente vai pegar o intervalo e o intervalo do critério. Portanto, aqui o meu intervalo, que é onde eu vou aplicar o critério, vai ser da minha D2 até a minha D16, ponto e vírgula para ir para o próximo argumento. O nosso critério vai ser o texto aqui, vendido. Então, vou colocar entre aspas, vendido, ou selecionar a célula onde tem escrito vendido. E aí, ponto e vírgula, o intervalo de soma, que vai ser aqui em valor. Quando eu dou um Enter, eu tenho os 4.207 aqui. E se eu trocar aqui do meu status, onde está pendente, para vendido, automaticamente ele coloca ali, sem eu precisar fazer essa alteração lá no Refresh Results do Power Tools. E aí você pode fazer a mesma coisa aqui, para pendente e para deixar bonitinho, você já formata ele ali como contábil, tá? Então, rapidamente você consegue criar a função fica muito mais dinâmica, muito mais rápido e você ainda mantém ali a sua formatação condicional, tá? Aqui na coluna G, especificamente na célula G3, você vai montar uma para pendente e você mesmo vai certificar se compensa mais na sua planilha fazer a soma por cor ou usar uma função. E aí fica como dever de casa para vocês. Lembrando, é claro, que essa planilha está disponível para download, tá? E se você quiser se aprofundar um pouco mais em Google Sheets e começando do absoluto zero, eu vou deixar aqui no comentário fixado e no link da descrição um curso de Google Planilhas. É menos de R$100, você pode parcelar em bastante vezes também. E você tem 15% com o cupom Moleque do Office. Vai estar tudo explicadinho no comentário fixado e também na descrição, beleza? E agora eu vou deixar para vocês duas sugestões.
Do seu lado esquerdo, você vai ver uma aula completa sobre as funções condicionadas para você aprender a fazer soma C, soma Cs, conte Cs, enfim. E também sobre uma nova ferramenta de planilha do mercado de trabalho que também usa de inteligência artificial. Então, por hora é isso e eu vejo vocês na nossa próxima videoaula.